A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Doutrina dos usos e costumes ou Doutrina da santificação corporal. Qual das duas expressões está correta? Amém? Vai ser algo muito tremendo. Não percam pitada, fiquem até ao final. Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro e hoje temos um tema muito forte, doutrina dos usos e costumes ou doutrina da santificação corporal. Glória a Deus. E como texto base para iniciar a nossa leitura bíblica, vamos aqui para 2 Timóteo capítulo 4, quem puder, abra, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Esta palavra instes é insiste a tempo e fora de tempo. Porque também está escrito em Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Glória a Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Glória a Deus. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Assim diz Ezequiel, assim diz Deus para Ezequiel no capítulo 2, versículo 7. Então, aqui fala de insistir, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Tu vais dizer, orai, insiste a tempo e fora de tempo. Redarguas, ou seja, questiones duas vezes, faças questões, repreendas e exortes. Exortar é despertar com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Portanto, que tempo é esse? É um tempo futuro. Isto foi escrito há 2000 anos atrás, então o tempo já é agora. Este é o tempo em que a maioria dos cristãos não suportam ouvir a sã doutrina. Não querem saber de sã doutrina. Tem até gente que diz assim, podemos ser salvos sem a sã doutrina, ou seja, não é? Não precisamos da sã doutrina para ser salvos. Mas olha o que é que diz, mas tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por exemplo, se ele ou ela é sensual, gosta de andar descascado ou descascada, gosta de andar seminu, de calção e sem camisa, de shortinho, não é? De legging, não é? Com roupa transparente coladinha ao corpo, já de uma mini saia, vestido igual uma rameira, uma meretriz, vestido igual a um maluqueiro aí, um roqueiro, um doidão aí. Glória a Deus. Eles vão amontoar para si doutores, ou seja, mestres conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios maus desejos do seu coração. Não é? São sensuais, vão ajuntar doutores sensuais. Também andam sensualmente, que pregam que isso não é pecado. Que isso aí não é pecado, mas isso são doutrinas dos usos e costumes. E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então quem não suporta a sã doutrina, não é? Quem é que não suporta? Aquele diz que pintura, joia e maquiagem, isso aí não é pecado de vaidade, mas são usos e costumes. E os usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas. Então eles não suportam mais a sã doutrina. Dizem que isso aí são doutrinas dos usos e costumes, são doutrinas que são mandamentos de homens, são tradições humanas. Que isso não é doutrina de Deus, mas são heresias. Então eles não suportam mais a sã doutrina. Querem andar, aleluia, rica e pintadas que nem Jezabel. Aleluia, que nem a pomba gira rainha, a pomba gira menina, a pomba gira da praia. Igual as entidades a que eles serviram outrora. Saíram da Umbanda, mas a Umbanda ainda está deles. Saíram da Quimbanda, do Candomblé, mas ainda está deles. Saíram do catolicismo romano, mas Iemanjá ainda está neles. A rainha do mar, a rainha da costa, a rainha do céu ainda está neles. Os espíritos marinhos, os espíritos de luxúria, the spirits of lust, Handakaya, oh glória a Deus, Hanamassuri Cantanéria, aleluia, desviarão os seus ouvidos da verdade voltando às fábulas. Então quem não suporta a sã doutrina, quem diz que não precisamos da sã doutrina para ser salvos, é um desviado da verdade, voltou às fábulas, voltou aos contos de fada, voltou aos mitos, às fábulas, amém? Glória a Deus. Então estamos aqui num tema forte, tema
Doutrina dos usos e costumes, ou doutrina da santificação corporal. Vamos então aqui dar-lhe gás. Devemos dizer a expressão doutrina dos usos e costumes, porque tem muita gente que diz a expressão quando falamos de roupas, isso aí é doutrina dos usos e costumes. Quando falamos de joias, de pintura, maquiagem, é doutrina dos usos e costumes. Salto alto é doutrina dos usos e costumes. Isso aí não é doutrina de Deus, é o que eles dizem que é doutrina dos usos e costumes. Ou devemos dizer doutrina da santificação corporal. O que é que devemos dizer? O que é correto? Será que é correto dizer doutrina dos usos e costumes? Na realidade, quem fala que a santificação corporal são apenas doutrinas dos usos e costumes é um perfeito idiota. É um néscio, é uma virgem néscia, tola. Tem a lâmpada, tem a palavra, mas não tem o azeite, não tem o Espírito Santo. Não entendeu ainda, não discerniu. Pois deveria dizer que é a doutrina da santificação corporal. Amém? Então a santificação corporal, ser santo, é ser separado. Separado do quê? Das obras da carne. Aleluia, do mundanismo, das vaidades. Quem querer diga glória. Alabanto kovanaya sheria pantasnéria. Oh, glória a Deus. E na realidade, se disséssemos que existe doutrina dos usos e costumes, estaria pressuposto que haveria também uma outra doutrina sem os usos e costumes. Portanto, haveria doutrina que não contivesse os usos e costumes, que não tivesse doutrina sem usos e costumes. E aí estaríamos a ser hereges, pois não existe nenhuma doutrina bíblica que não contenha os usos e costumes. Amém? Eu vou-te já provar. Vamos aqui para a Bíblia. Não existe. Os usos e costumes é o conteúdo das doutrinas. Glória a Deus. Está em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Então, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Então, espera aí. Furtar é roubar. É equivalente a roubar. Furtar. A Bíblia diz, não roubarás. Então, o que roubava, não roube mais. O que furtava, não furte mais. É mandamento. Tanto no Velho Testamento como no Novo. Tanto na lei de Moisés como na graça de Cristo. Então diz assim, então existe um costume dentro da doutrina, o não furtarás ou não roubarás. Existe um mau costume de furtar, que é o costume pecaminoso. Existe o bom costume de deixar de furtar, de não furtar, mas antes trabalhar. Quem querer diga glória. Então os usos e costumes fazem parte da doutrina. Se eu disser só não, tu vais entender o não, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Se eu disser para a pessoa não, olha, eu na minha igreja só prego doutrina, não prego os usos e costumes. Então removo os usos e costumes da doutrina e digo só não. Tu vais entender não o quê, pastor? É o matarás, ou seja, há o mau costume de matar e o bom costume de não matar. Também há o mau costume de furtar e o bom costume de trabalhar. Outro aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Há o mau costume de dizer palavras feias, palavras, não é, pejorativas, palavras baixas, de baixo escalão, não é, os chamados palavrões. Mas só que for boa para promover a edificação. Então, aqui há um mandamento. Há aqui uma doutrina para a Igreja da Graça de não falar palavras torpes, mas só falar palavras boas para a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então a pessoa tem que abandonar o mau costume e fazer o bom costume de trazer palavras edificantes. Glória a Deus. Quem querer diga glória. E ainda há uma outra parte, diz, não mentais uns aos outros, antes cada um falai a verdade. Olha aqui, por isso deixei a mentira, no versículo 25, e falai a verdade cada um com o seu próximo. Então há o mau costume de mentir e o bom costume de falar a verdade. Então os usos e costumes são o conteúdo da doutrina. É o propósito também. Há um propósito aqui, aquele furtava não furte mais. Então o objetivo é que ele deixe de furtar. E quando ele aplica isso na sua vida prática, é o efeito da doutrina. Então os usos e costumes são o conteúdo, o propósito e o efeito na vida prática de um cristão. Não existe doutrina sem usos e costumes. Então, estão dizendo asneiras por aí. Estão dizendo heresias de perdição, doutrinas de demónios. Amém? Então é assim. Se na realidade disséssemos que existe doutrina dos usos e costumes, estaria pressuposto também haveria uma doutrina sem os usos e costumes. E aí estaríamos a ser hereges,
pois não existe nenhuma doutrina bíblica que não contenha os usos e costumes. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Glória a Deus. Concluímos, pois, que é herege todo aquele que diz que a santificação corporal é apenas doutrinas dos usos e costumes e que isso não tem nada a ver com a doutrina de Deus. Amém? Vamos aqui a Gálatas. Agora vamos aqui mais a Bíblia. Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, diz assim a palavra. Do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Atenção aqui à palavra lascívia. A palavra lascívia vem do grego aselgeia, e a sensualidade, que no original significa desejo de exibir a nudez e de expor as vergonhas. Amém? É o contrário de pudor. A mulher de Deus deve vestir com pudor, com traje decoroso, ou seja, decente, com pudor e modéstia. A mulher de Deus é um mandamento. Então há mandamento para as vestes. Isso é doutrina. Existe doutrina das vestes? Existe. Glória a Deus. Onde é que está aí? Vamos lá aqui. Existe ou não existe? Existe. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, ou seja, se vistam. Mandamento para as vestes, com traje, com roupa honesta. Honesta é decente, no original grego decente, sóbria, decente, contrário de indecente, contrário de escandalosa. E ai de por quem vêm os escândalos, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, que diz: ai daquele por quem vêm os escândalos, mas é mister que venha, necessário fora que se lhe atasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e fosse lançada no fundo do mar, do que fazer escandalizar um destes pequeninos. Então, escândalo. A mulher, aleluia, com pudor. Pudor é o quê? Vem do grego aidos, vergonha. Vergonha de exibir a nudez e de expor as vergonhas. Aleluia, que são as partes íntimas, com roupa curta, justa, transparente, decotada, lascada, cavada, rachada, que é roupa sensual, e modéstia, que é humildade, contrário de vaidade. Não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Lá está, não é para a mulher nem usar roupa sensual, nem usar vaidades, pérolas, joias em ouro, etc. e tal. Então é bem claro aqui o que diz a palavra. Glória a Deus. Anamanai, Suricantasner e Andalabaia. Vamos aqui novamente para Gálatas. Capítulo 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Então já vimos que é mandamento. Há um mandamento para as vestes da mulher. E também há um mandamento que não use, não sejam enfeites as vossas esposas o exterior, no uso dos joias de Deus, no frisado do cabelo ou no luxo dos vestidos, mas no incorruptível traje de espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também as tantas mulheres que faziam de profissão se servir a Deus com boas obras, como Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Está lá, em 1 Pedro 3, do 3 ao 7. Aliás, aleluia, 3, do 3 ao 7. Então, é a Bíblia. É mandamento não usar roupa sensual e não usar pintura, joia e maquiagem, nem nenhum outro tipo de enfeite exterior, nem piercing, nem tatuagem. Isto é mandamento. Faz parte da santificação do corpo. Aleluia. Glória a Deus. Voltando aqui, que é para ver que eu não estou aqui a inventar, não estou aqui com treta, com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. O enfeite delas não seja exterior. Não é para a mulher usar enfeite exterior. Está aqui exemplos no frisado dos cabelos. Se ela tem liso, para que é que ela vai frisar? Para que é que ela vai encaracolar, fazer permanente? E se ela tem frisado, também se tem o cabelo naturalmente crespo ou carapinha, para que é que vai alisar, fazer chapinha? Passar a ferro o cabelo. Isso é vaidade. No uso de joias de ouro. Podia ser também de prata, de diamante ou até de latão, de pechibeque, de bijuteria. É igual. Na compostura, ou seja, no luxo dos vestidos. Mas no homem coberto no coração, no incorruptível traje de espírito manso e quieto que é precioso diante dele. O que adorna a mulher é a mansidão e a humildade. São as virtudes do fruto do Espírito e não o uso de pintura, joia e maquiagem. Então é mandamento para a Igreja da Graça.
Glória a Deus. Então, o povo não gosta de ouvir, mas isto é a verdade. Aleluia. Então, é obra da carne, lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios e bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então diz aqui, heresias. Quem ensina que a santificação corporal, isso aí não é doutrina de Deus, mas é doutrina dos usos e costumes, ou é usos e costumes, é um herege. E ele não vai entrar no reino de Deus. E quem crer no herege, crê na mentira. E de fora ficaram todo aquele que comete e o que pratica, o que crê, o que ama e o que pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Então isto é a Bíblia. Agora não venham, porque isto aqui é a doutrina da santificação corporal. É isso que eu te queria dizer. Glória a Deus. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser santo até no corpo. Então é a doutrina da santificação corporal. Não tem nada a ver com doutrinas de usos e costumes. Porque não existe doutrinas de usos e costumes. Isso é ser estupidez. Isso é ser estúpido, ser idiota, ser tolo, nércio. Dizer uma coisa dessas. Aleluia. Doutrinas por toda a doutrina tem usos e costumes. Se eu disser que existem doutrinas que são doutrinas de usos e costumes e não tem nada a ver com a doutrina de Deus, então eu prego doutrina sem os usos e costumes. Eu estou a ser um herege. Estou a ser um feiticeiro, um falso profeta, um rebelde. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos aqui, já vimos então que não vão entrar no reino dos céus os que ensinam que a santificação corporal são apenas usos e costumes, ou isso não é doutrina de Deus, mas é doutrinas de usos e costumes. Esses irão para o inferno, porque estão enganando o povo. E vemos como eles são hereges, aqui que tipo de gente é. E também houve entre o povo, está em 2 Pedro capítulo 2, de 1 ao 3, falsos profetas, ou seja, falsos porta-vozes de Deus. Diz, falsos homens que dizem, Deus me falou, assim diz o Senhor. Como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, falsos ensinadores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente. Não é às claras, é às escuras, dissimuladamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, as suas divisões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já dá termo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Aleluia. Serão condenados. E quem seguir essas dissoluções de dizer não usar certas roupas, isso aí é doutrinas de homens, isso aí não é doutrina de Deus, isso aí não é santificação do corpo, isso aí são os costumes, e os costumes não têm nada a ver com doutrina, é o que eles vão dizer. Eles vão dizer, não, isso aí não é doutrina de Deus, mas não são mandamentos de Deus, mas é a doutrina dos usos e costumes. Então, eles estão-te enganando, estás indo para o inferno. Se tu creres nisso, tu irás para o inferno. O caminho da verdade, que é Cristo, será blasfemado. E a sentença e a tua perdição não vai dormitar. Tu que segues essas doutrinas desses falsos mestres, irás também para o inferno. Aleluia, bem clara aqui a palavra do Senhor. Rovalai Saramenéria. Amém? Continuando aqui. Glória a Deus, vamos aqui. Doutrina versus usos e costumes. Qual é a relação entre ambos? Portanto, para já vemos aqui que doutrina, embora doutrina não é usos e costumes não é doutrina, não é literalmente, porque a doutrina é ensino, instrução, discipulado. E se eu aceitei a Cristo, e se eu fui ensinado, eu fui discipulado para ir a batismo. Então eu sou discípulo de Jesus. Fui doutrinado. Glória a Deus, amém? Os usos e costumes são hábitos. Portanto, são coisas diferentes. Glória a Deus. Todo o discípulo de Jesus, ele segue, o verdadeiro segue a sã doutrina. Sã quer dizer santa, separada. A sã doutrina é toda a doutrina bíblica. Não é só a questão da santificação corporal. Há a santificação do espírito e da alma também. Segue a santidade de Deus na sua plenitude, de dentro para fora. Glória a Deus. Então, doutrina é ensino. Usos e costumes são hábitos.
São coisas diferentes, mas há uma relação entre ambos. Já vais ver. Qual é a relação entre ambos? Será que a doutrina não tem nada a ver? Isso não tem nada a ver com os costumes. Não usar mini-saia não tem nada a ver. Não usar shortinho não tem nada a ver. Não usar pintura, joia e maquiagem não tem nada a ver. Não usar piercing e tatuagem não tem nada a ver. Não usar salto alto não tem nada a ver. Não usar saia rachada não tem nada a ver. Não usar roupa transparente não tem nada a ver. Não usar roupa decotada, cavada, lascada, não tem nada a ver com os costumes. Eles dizem que... Não é? Será que a doutrina não tem nada a ver com os usos e costumes? Ou será que a doutrina tem tudo a ver com os usos e costumes? É a pergunta. Bem, meus amados irmãos, não existe doutrina sem os usos e costumes, mas toda a doutrina, aleluia, tem usos e costumes. Toda a doutrina tem usos e costumes. Os usos e costumes, conforme a gente já viu em Efésios capítulo 4, os usos e costumes são o conteúdo, o propósito e o efeito da doutrina na vida prática do cristão. Amém? Os usos e costumes são o conteúdo, o propósito e o efeito da doutrina na vida prática do cristão. Glória a Deus. Ricantalabaia. Aleluia. A Bíblia diz: o que furtava não furte mais. Antes trabalhe com as suas mãos para que tenha o seu sustento. Então, tem aqui um mandamento. Um mandamento que é não furtar. O que furtava não furte. Há um mandamento, há uma doutrina. Não é? Então, os usos e costumes, há o mau costume de furtar, que é para abandonar, e o bom costume de trabalhar, conforme a gente leu. Então, existe um propósito também. O propósito é que a pessoa deixe de furtar e passe a trabalhar. E existe um efeito. Quando a pessoa largou o furto e passou a trabalhar, deu efeito na vida prática do cristão. Então, os usos e costumes são o conteúdo, o propósito e o efeito da doutrina na vida prática do cristão. Ou seja, a doutrina e os usos e costumes, eles são indissociáveis. Eles estão intrinsecamente ligados. São indissociáveis. Alabanda, cai, anda, cai. Existe uma sinergia entre ambos. Eles não se podem separar, são indissociáveis. E por isso quem separa a doutrina dos usos e costumes é um idiota. Quem consegue separar és um idiota. E prega uma utopia, uma teoria sem prática, como por exemplo, não. Êxodo capítulo 20, versículo 13, é a doutrina da lei de Moisés, está lá. Não matarás. Glória a Deus. Xarabanduriandalabai, ricantalabasséria. Oricantalabassai. Não matarás. Se eu disser, olha, eu vou pregar a doutrina, mas não vou pregar os usos e costumes, então eu vou estar a ser o quê? Um hipócrita. Amém? Estou a pregar uma utopia. Porque eu vou dizer não. E o irmão vai dizer, não o que, pastor? A ovelha vai dizer para mim, não o que, pastor? Eu apenas estou a pregar a doutrina sem os usos e costumes. Mas se eu pregar com os usos e costumes é não matarás. Há o mau costume de matar e o bom costume de não matar. Glória a Deus. Então, ora e canta lá. Doutrina sem usos e costumes, se alguém conseguir separar, não é? Ele, glória a Deus, é um verdadeiro idiota, um hipócrita, um tolo. Prega uma utopia. O que é a utopia? Uma coisa da fantasia. Uma coisa impossível de ser colocada na realidade. Ou em prática. É uma teoria sem prática. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, glória a Deus. Os pastores e os pregadores que dizem, vós ou vocês na vossa igreja pregais ou pregam sobre vestes, pinturas, joias e maquiagem. Mas nós, na nossa igreja, não pregamos sobre usos e costumes. Não pregamos usos e costumes, mas só pregamos a doutrina sem os usos e costumes. Então eles irão arder nas chamas infernais. Pois, primeiro, estão mentindo para o povo. E os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Pois toda a doutrina tem como conteúdo os usos e costumes. Está lá, os mentirosos não, já vimos que o conteúdo da doutrina é os usos e costumes. Não furtarás, não matarás. Se eu tirar o verbo matar, o verbo furtar, eu posso matar e furtar, porque tirei os usos e costumes. Aleluia. Não adulterarás. Então, se tiro o verbo adulterar, eu posso adulterar. Eu estou pregando a doutrina sem os usos e costumes. Estão mentindo para o povo, e os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Pois toda a Escritura tem como conteúdo os usos e costumes. Agora repara aí. João 8,44 nos diz, vós tendes por pai ao diabo e satisfazeis os seus desejos, porque quando ele fala mentira, fala daquilo que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e homicida e peca desde o princípio. Então a pessoa se torna filho de Satanás, quando mente. Apocalipse 21,8 diz que de fora ficarão os mentirosos. Apocalipse 22,15 diz que lá ficarão de fora todo aquele que
ama e o que pratica a mentira. Tu não mentes, mas estás amando, estás gostando das mentiras, estás obedecendo a um ensino mentiroso. Tu vais ficar de fora. Em segundo lugar, estão iludindo, portanto, aqueles que dizem: vocês na vossa igreja pregam sobre vestes, pinturas, e joias e maquiagem, pregam os usos e costumes, mas nós na nossa igreja não pregamos os usos e costumes, mas só pregamos a doutrina sem os usos e costumes. Esses irão arder nas chamas infernais. Pois em terceiro, aliás em segundo, estão iludindo a muitos, mostrando um caminho mais fácil para chegar ao céu, sem precisar de tanta renúncia. Mas Jesus disse em Lucas 14:33, o que é que Jesus disse? Aleluia. Em verdade, aquele que não renuncia a tudo o que tem não é digno de ser meu discípulo. Tu tens que renunciar a tudo. A porta é estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos os que por ela entram. Então estão iludindo a muitos, mostrando um caminho mais fácil para chegar ao céu, sem precisar de tanta renúncia. Terceiro, ao afirmar ou sugerir que as igrejas que pregam contra o uso de certas vestimentas e as vaidades corporais pregam uma doutrina que é dos homens e não vem de Deus, estão condenando o justo injustamente e denegrindo as santas igrejas de Deus como seitas. Estão blasfemando de Deus, blasfemando a sua palavra e blasfemando os ungidos de Deus. E das santas igrejas, condenando como seitas. Show bando glória à praia, praia, praia. Andar a massaia, praia, shuri, cantas na erianda labaia. Oh Deus tremendo, Deus da glória. Glória a Deus, aleluia. Anda cantaraia. Amém. Olha o que é que diz a Bíblia aqui, em Isaías capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Ai daqueles que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Condenam o justo e louvam o ímpio. Amém? É o que estão fazendo, irmão. Glória a Deus. Em Tiago aqui, nós vamos a um exemplo prático no finalzinho. Em Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26, nos diz que a fé sem obras ela é morta. E assim são os falsos profetas e os falsos mestres, os doutores que andam segundo as suas próprias concupiscências, que dizem que, nas suas igrejas, que eu chamarei de sinagogas de Satanás, não pregam sobre os usos e costumes, mas só pregam a doutrina sem os usos e costumes. Então eles pregam uma fé morta, uma teoria sem prática, uma mera utopia. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui a Tiago capítulo 2, do 14 ao 26, quem puder, abra. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. O que é que aproveita alguém dizer que tem doutrina, mas não tem os usos e costumes? Pode a sua doutrina salvá-lo? Pode a sua fé salvá-lo? Eu faria minhas as palavras do meio-irmão de Jesus, Tiago. Poderá a sua doutrina salvá-lo? Glória a Deus. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós vos disser, ide-vos em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aqui dá um exemplo prático, não tem nenhum proveito. Olha, aquece-te, come, mas não oferece nada, não ajude nada. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Alguém vai-me dizer, eu tenho a doutrina, tu tens os usos e costumes. Eu vou dizer para ele, mostra-me a tua doutrina sem os teus usos e costumes. Eu te mostrarei a minha doutrina pelos meus usos e costumes. Amém? Glória a Deus, porque é bem claro. Ripai, fé sem obras é morta. A teoria sem a prática é hipocrisia. É ineficaz, dá morte espiritual. Oh, glória a Deus. Tu tens a fé, eu tenho as obras. Glória a Deus. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora eu diria também, tu tens a doutrina. Dizes que tens a doutrina.
Eu tenho os usos e costumes, é o que diz que eu prego os usos e costumes. Mostra-me a tua doutrina sem os teus usos e costumes. Eu te mostrarei a minha doutrina pelos meus usos e costumes. Aleluia, rimanais. Tu crês que Deus é um só, que há um só Deus, fazes bem, também os demónios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Queres tu saber que a doutrina sem os usos e costumes é uma doutrina morta? É uma doutrina ineficaz? É uma hipocrisia? É uma teoria sem prática? É uma utopia? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as obras. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então o homem é justificado pelos seus usos e costumes e não somente, aleluia, e não somente pela sua doutrina. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os espias, os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Comparação. Assim como o corpo sem o espírito, que é o fogo de vida, está morto. Assim também a doutrina sem os usos e costumes é uma doutrina morta. Tens nome que vives, mas tu estás morto. Não tem qualquer eficácia. Glória a Deus. Então, é bem claro. Aramandaga, Samanai, Kotorou, Vanai, Prai, Xeremenéria. Aleluia. Foi aqui falado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Eles vão dizer, versículo 18, tu tens a doutrina, eu tenho os usos e costumes. E que dizem que eu tenho os usos e costumes. Mostra-me a tua doutrina sem os teus usos e costumes. Eu te mostrarei a minha doutrina pelos meus usos e costumes. Amém? Está bem claro. Então a fé sem obras é morta. De igual modo, a doutrina sem os usos e costumes é uma doutrina morta. Ineficaz. Concluindo aqui. Como pode alguém... Agora repara aí. Amém? Estamos aqui. Como pode alguém dizer de tribuna para ti que devemos ser santos e não te explicar em que consiste na tua vida prática essa santidade? Olha, tu tens de ser santo. Estou a pregar doutrina. Tens de ser santo. Pedro nos ordena que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aleluia. E que no original grego é literalmente ser santos em todo o nosso costume. Dicionário Vino. Aleluia. Vamos aqui para a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, mas como é santo é que Ele vos chamou, sede depois também santos, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Ora, a palavra maneira de viver vem do original grego, anastrofe, literalmente no dicionário Vino é costume. Então eu tenho que ser santo em todo o meu costume. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que ser santo em todo o meu costume. Amém? E sem a santificação de todos os nossos usos e costumes, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa que tais mestres estão levando multidões de cristãos que frequentam as suas igrejas para o inferno. Aleluia, porque sem santificação ninguém vai... Então, se eu não santifico os meus usos e costumes, se roupa é usos e costumes, eu tenho que ser santo até nas roupas. Se o meu corpo não usar pintura, nem joia, nem maquiagem, nem piercing, nem tatuagem, isso é usos e costumes, então eu tenho que ser santo até nesses usos e costumes. Aleluia, não usar enfeite exterior, isso é santidade, é mandamento. Então se eu continuo a usar tudo isso, e se eu continuo a usar roupa sensual, eu irei para o inferno. Porquê? Porque e depois no dia do juízo final eu não vou dizer para Jesus, mas o meu pastor na minha igreja diziam que isso aí era usos e costumes, que isso aí não era doutrina. Eles diziam que isso aí não era doutrina de Deus, não era o teu mandamento, mas era apenas doutrinas dos usos e costumes. Naquele dia isso não vai servir de justificação. Tu vais para o inferno, vais ser lançado, vais para o inferno e depois nesse dia vais ser lançado no lago de fogo. Primeiro vais para o inferno, prisão temporária, e depois vais ser lançado no lago de fogo, prisão definitiva eterna. Glória a Deus. Orianda Labai. Então estão levando o povo para o inferno.
Tem que ser santo em toda a minha maneira de viver. Se roupa é os e costumes, eu tenho que ser santo até em todo o meu procedimento, em toda a minha maneira de viver. Maneira de viver, obviamente, que inclui os meus usos e costumes. E no original grego é costume. Eu tenho que ser santo em todos os meus usos e costumes. Sem a santificação, até mesmo nos meus usos e costumes, naquilo que chamam usos e costumes, que é a roupa e o corpo, que é o templo de Deus, que é santo, ninguém verá o Senhor. Então estão se iludindo eles mesmos. Ora mandurianda la baia, bandurianda la baia. Ora bacabas. Aleluia. Olha aí. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos aqui fazer um parênteses para falar sobre uma coisa. É um erro grosseiro e é até uma heresia reduzir os usos e costumes apenas a vestes e enfeites corporais exteriores como joias, pinturas e maquiagem dentro do Evangelho. Portanto, é um erro grosseiro, é uma heresia. Amém? Dizer... Não é porque eles só aplicam essa expressão usos e costumes a vestes. Mais nada é usos e costumes. Então, isso é um erro, meu irmão. Essa gente tem a mente curta, tem a mente de macaco. Quem sabe tem a mente de cachorro. Né? Tem a mente de animal, não tem a mente de gente normal. Amém? Essa gente tem... Aleluia, precisa de abrir o entendimento. O Satanás seguiu o entendimento deles. Tem a mente de animal. Aleluia, não tem a mente do ser humano. Tem um problema cerebral. Certamente. Deve ter algum problema, algum desequilíbrio mental. Olha aí, é um erro grosseiro reduzir-se ou limitar-se os usos e costumes apenas às vestes e os enfeites exteriores corporais, como joias, pinturas e maquiagem dentro do Evangelho. Pois os usos e costumes, sendo apenas e genericamente hábitos, tu vais ao dicionário, qualquer dicionário de português diz lá, um dos sinónimos de uso é hábito. Um dos sinónimos de costume é hábito. Então os usos e costumes são hábitos. Está lá em vários dicionários da língua portuguesa, como o Priberan e outros. Glória a Deus, Porto Editora. Está lá. São hábitos. Então os usos e costumes são hábitos. Será que os hábitos se resumem somente à roupa? E àquilo que a gente coloca por cima do corpo? Não. E como tal, são hábitos. Eles englobam tudo aquilo que nós habitualmente fazemos no nosso dia-a-dia ou cotidiano. Por isso, tudo aquilo que tu pensas, sentes, desejas, falas, ages, reages e até mesmo a tua maneira de vestir habitual, estão englobados nos usos e costumes e não apenas as tuas vestes e adornos corporais. Então, aquilo que costumas pensar de certa forma, desejar certa coisa, agir de certa maneira, falar certas palavras e até tudo isso está incluído nos usos e costumes e não apenas a roupa com que tu vestes. Então, é bem amplo o conceito dos usos e costumes. Os usos e costumes são hábitos. Isso inclui toda a tua maneira de viver. Matar, roubar e mentir e adulterar e destruir também são usos e costumes. Há quem tenha o costume de matar e há quem não tenha. Há quem tenha o costume de roubar e há quem não tenha. Há quem o costume de mentir e há quem não tenha. Há quem tenha o costume de adulterar e há quem não tenha. Tudo isso são usos e costumes. E se eu pregar? E se eu pregasse? Fizesse como os outros mandam fazer, não é? Se eu pregasse apenas a doutrina sem os usos e costumes, como fazem os pregadores liberais do Evangelho anátema, do Evangelho maldito, não é? Irias continuar a ser um assassino, um ladrão, um adúltero, um mentiroso, um vândalo, um destruidor. Não é? Tu não irias ser liberto. Porquê? Porque eu estaria apenas a pregar-te a doutrina sem os usos e costumes, ou seja, uma utopia. Tem usos e costumes que são vitais, como, por exemplo, respirar, comer e dormir. Portanto, respirar, comer, beber, dormir, descansar é vital à tua vida. Tu tens que exercer todos eles. Se tu paras de respirar, tu morres. Se tu paras de comer, de beber, de descansar, de dormir, tu vais a óbito. É vital para a tua vida. Então, tu não vives sem usos e costumes. Então, dizer que os usos e costumes, como dizem esses pregadores, pastores, teólogos, liberais, mundanos, carnais, diabólicos, satânicos, filhos do diabo, endemoniados, né, pregam que, né, eles reduzem os usos e costumes apenas a vestes e a enfeites corporais exteriores. Né? Nós na nossa igreja não temos usos e costumes, só temos doutrina. Não pregamos usos e costumes, mas só pregamos a doutrina sem os usos e costumes. Então tu és um filho de Satanás, és um endemoniado. És um capeta na terra, és o Satanás incorporado. Aleluia, tens de nascer de novo. Aleluia, então estão-te enganando. Tem usos e costumes que são vitais, como comer, beber, dormir, descansar, respirar. São hábitos vitais à tua vida. Então são usos e costumes. Tu não podes viver sem usos e costumes. São essenciais. Tem outros que são essenciais à salvação.
Uns são essenciais à vida, outros à salvação, ou à vida cristã plena, de comunhão com Deus. Como, por exemplo, arrepender-se a cada dia dos teus pecados. São usos e costumes também. Então, se tu vais dizer, eu tenho doutrina, mas não tenho usos e costumes, então tu vais para o inferno. Tu nem sequer te arrependes, nem sequer aceitas a Jesus, que é um uso e costume, nem sequer fazes a tua oração, porque é um uso e costume, nem sequer tu vais jejuar, que é um uso e costume, não vais fazer nada para Deus. Nem te vais congregar, porque é um uso e costume. Quando a Bíblia diz, não abandonemos a nossa congregação. Aleluia. Que é aleluia. Então, vê como é plenamente uma falácia, uma heresia, um engano, uma mentira de Satanás, essa história de dizer-se usos e costumes. Dizer assim, isso aí não é pecado, é usos e costumes. Isso aí não é doutrina de Deus, mas é doutrina dos usos e costumes. Veja que essa gente aqui é diabólica. Essa gente, isto é uma forma de Satanás entrou. Como é que ele entrou nas igrejas? Olha aí. Entrou com o cavalo de Troia. Aleluia. A expressão pejorativa. Isto é uma expressão pejorativa. Dizer-se doutrina dos usos e costumes. Na realidade é a doutrina de Deus. É a doutrina da santificação do corpo. Devemos ser santos até no corpo. No espírito, na alma e no corpo. E o corpo inclui roupa. Inclui o que colocamos por cima dele. Para o adornar. Ou para não o adornar. A Bíblia manda não usar enfeites, adornos exteriores. Então a expressão pejorativa de doutrina dos usos e costumes é um cavalo de Troia infiltrado no meio cristão para corromper a fé de muitos e levar o povo de Deus a sentir-se à vontade do povo de Deus mundano, carnal, ou o ignorante, que ainda ignora estas coisas, ou aquele que ainda não conheceu, ainda não sabe, o povo de Deus que ainda está tateando no Evangelho, os novos convertidos, a sentirem-se à vontade com os seus pecados. Achando que o que é pecado não é pecado. E dizendo que as roupas sensuais que usa e as joias e pinturas que tem no seu corpo, afinal de contas, o não usá-las não é pecado. E não é uma doutrina bíblica. Portanto, eles já não são mais pecados de vaidade, de sensualidade, mas são apenas usos e costumes. E assim os usos e costumes serviram de pretexto. É um pretexto. A expressão usos e costumes. Serviram de pretexto para quase todo o tipo de pecados. Quando pregarmos contra eles, eles logo dirão que nós não pregamos a doutrina de Deus, mas pregamos a doutrina dos usos e costumes, e assim estarão justificados, entre aspas. E com isto, meus amados irmãos, milhões de cristãos, milhões de cristãos estão a ser condenados ao lago de fogo, ou irão ser condenados ao lago de fogo, estão a ser condenados ao inferno e depois ao lago de fogo, por terem crido na falácia do diabo. E isto e por isso é tempo da igreja despertar e dizer basta esta heresia, basta de alguém vir dizer doutrina dos últimos, não fales isso, é a doutrina da santificação corporal. Aleluia, tu és um herege, para com isso, te arrepende. Glória a Deus, quem querer diga glória. Show, anai, prai, xerecai. Amém, vamos aqui para o 7. Falácias da teologia modernista, ou moderna, liberal. Primeira falácia. São aqui argumentos que foram criados para que as mulheres que usam joia, pintura e maquiagem continuem a usar e achar que vão para o céu. Que isso daí não tem nada a ver com santidade corporal. Então, as falácias que eles inventaram para dizer que as jovens que usam short e mini saia e outras roupas inadequadas, curtas, justas, transparentes, decotadas, lascadas, cavadas, rachadas, que isso aí não é pecado de acelgeia, de sensualidade lasciva, mas isso aí são apenas usos e costumes. Os costumes não têm nada a ver com a doutrina. Deus só quer o coração. Roupa não leva ninguém para o inferno. E outras falácias que eles... Isto é para justificar. Então, falácias da teologia moderna liberal. Quais são as falácias? Primeira falácia, em relação aos usos e costumes. Eles dizem que a doutrina é divina. E os usos e costumes são humanos. Portanto, é o que eles dizem. Eles dizem que a doutrina é divina. E os usos e costumes são humanos. Aleluia. Refutação. Não existe doutrina... refutação. Existe doutrina de Deus, existe na Bíblia também doutrina dos homens, que são mandamentos de homens, está em Mateus capítulo 15, existe doutrina de demónios, está em 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2. Então existe 3 tipos de doutrina. Doutrina de Deus, dos homens e dos demónios. Não existe só doutrina de Deus na Bíblia. Existe 3 tipos de doutrina. 3 fontes. De Deus, dos homens e dos demónios. Então a dizer que a doutrina é divina e os usos e costumes são humanos, isso é mentira. Existem doutrinas de homens. Existe doutrina dos homens. E outro argumento, outro contra-argumento, outra refutação, toda a doutrina divina tem como conteúdo. Faz parte da doutrina, está incluída na doutrina os usos e costumes.
E a elas estão associados. Então, não se pode separar os usos e costumes da doutrina. Então, mesmo que a doutrina venha de Deus, que seja uma doutrina divina, ela tem como conteúdo os usos e costumes. Então, os usos e costumes são também divinos e não humanos. Se a doutrina é divina, se os usos e costumes a ela associados são divinos também. Segundo a falácia da teologia moderna liberal, para apoiar, não é, o uso de vaidades e de sensualidades, de carnalidade no meio cristão. O uso de joias, pintura, maquiagem, piercings, tatuagem, salto alto, roupa curta, justa, transparente, lascada, decotada, apertada, como, por exemplo, o uso de minissaias shortinho. Para eles apoiarem isso no meio cristão, para apoiar as roupas sensuais e o uso de enfeites exteriores, de vaidades, não é? Eles criaram esta teoria que a doutrina é geral, ou seja, é global, é para toda a superfície da Terra, é para toda a Terra. E o costume é local. Refutação. Existem na Bíblia, embora, obviamente que existem costumes na Bíblia que são apenas locais. Amém? Existem doutrinas que são gerais, desde o início. Mas existe também na Bíblia refutação. Existem na Bíblia ainda, ou também, doutrinas locais e dadas só para a nação de Israel. São doutrinas étnicas, como a guarda do sábado, as festas judaicas e o ano sabático e jubileu, que isso não se aplica à igreja. Isso é só para a nação de Israel, é uma doutrina local e é uma doutrina étnica. Então, estamos aqui refutando os argumentos da teologia moderna. Terceiro, eles dizem que a doutrina é imutável, ou seja, não muda. É para todas as eras. E o costume é temporário. O costume passa. Agora é um costume, amanhã é outro, depois é outro. Refutação. A lei de Moisés era a doutrina divina no Velho Testamento. Portanto, a lei de Moisés era a doutrina de Deus. Mas foi abolida por Jesus na cruz do Calvário. Jesus já cumpriu a lei. Aleluia. Na lei de Moisés havia 5 sacrifícios que tinham que ser feitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Andacaia, maia, suri, cantas, neri, andalabaia. Glória a Deus. Havia a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado. Glória a Deus. Havia também o holocausto. Havia a oferta pacífica. Glória a Deus. Portanto, havia 5 sacrifícios. Ou 5 ofrendas sobre o altar. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Nasso Managai. Havia 5 sacrifícios. Glória a Deus. Será que a gente agora temos que fazer sacrifícios de sangue? Continuamos a fazer? Não. Isso era doutrina. E mudou. Agora já não. Cristo, tínhamos que guardar a Páscoa. Não é? A Páscoa. Mas Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Ele na cruz cumpriu os sacrifícios. E cumpriu as festas. Cumpriu tudo. Então, chouramando glória, praia, suricaia. Então a doutrina mudou. O homem deveria ser vegetariano na criação, mas agora pode comer carne. A lei dietética foi mudando ao longo do tempo, porque a revelação de Deus aqui foi progressiva. Ele foi dando um mandamento e depois foi mudando. Ele mesmo aboliu, dava outro mandamento. Glória a Deus, então, é bem claro, meu irmão. Existem doutrinas que mudam, doutrinas divinas que mudam. Então, falácias da teologia moderna, liberal. Por último, vamos aqui a um exemplo prático para concluir este estudo, baseado em 1 Coríntios capítulo 11. Eu peço aos irmãos que quem puder, abra as suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Isto porque muita gente diz assim, a mulher pode cortar o cabelo. Portanto, há uma polémica no meio cristão, uns dizem que pode, outros dizem que não pode. E há aqueles que dizem que não pode cortar, mas se for só a pontinha, pode. Outros dizem que não pode cortar, mas se for só 2 centímetros ou 3 centímetros, pode. Então, há uma polémica. A maioria dizem que pode cortar o cabelo, a mulher. A minoria dizem que não pode. E dentro dessa minoria dizem que não pode, há também uma margem para alguns que dizem que pode cortar as pontas. Não pode, mas pode cortar as pontas. Fica naquela pode, não pode, naquela dúvida. Outros dizem que não pode cortar, mas se for só 3 centímetros pode. Então existem várias
vertentes, mas vamos só nos ater a duas. Muitos dizem que não pode, outros dizem que pode. O que é que diz a Bíblia? Amém? Vamos ler aqui 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendo os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. E o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então há uma hierarquia. Primeiro o pai, que enviou o filho para morrer por nós. O filho é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da sua mulher. Glória a Deus. Arabacai. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, glória a Deus, então é uma desonra. Uma mulher que rapasse o cabelo seria um motivo de desonra, de vergonha. Era uma vergonha. Aleluia. Então, se ela descobre a cabeça, com a cabeça descoberta, ou seja, não tem algo que cubra a cabeça, é como se ela tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher a coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, ponha o véu, que é bem claro o versículo. Já sabemos que rapar é motivo de vergonha, de escândalo, de desonra. Glória a Deus. Tosquiar-se é comparar a rapar. Quer dizer que a pessoa rabacanta labassaia, que tosquia o cabelo, que corta o seu cabelo, glória a Deus, ela desonra o cabeça que é o seu marido. Quem queria diga glória, bem claro. Então é pecado a mulher tosquiar-se, cortar o cabelo ou rapar-se. Ambos são motivo de desonra. Texto dentro do contexto 6, dentro do contexto 5. É uma desonra, é uma vergonha. É um aleluia, é uma ignomia. Aleluia, rimanai suricantaraia. É um escândalo. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, a parte B do versículo 6 diz, mas para a mulher a coisa indecente ao tosquiar-se, rapar-se, que ponha o véu. Porque é indecente. Então que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Aleluia, glória a Deus. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é uma desonra para o homem ter o cabelo crescido? Que é uma comparação. Mas ter o cabelo crescido, mas a mulher ter o cabelo crescido é honroso. Não diz crescendo, no original grego é crescido, ou seja, completo. Não é apenas comprido ou longo, é crescido, completo. Aleluia, rimanassaia, lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser contender, não quiser aceitar isto, quiser ser rebelde, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Pronto. Amém? Glória a Deus. Então, isto é o texto. Agora vamos aqui à doutrina, porque estamos aqui a falar de doutrina, os costumes dizem, isso aí, o não cortar o cabelo, as mulheres não cortarem nem as pontas do cabelo, é um uso e costume de algumas igrejas, é um mandamento de homens, é uma tradição humana. Porque depois vem com aquela treta de que havia prostitutas na cidade de Corinto, e para diferenciar as prostitutas das não prostitutas, deviam deixar que o seu cabelo... Treta, tudo treta. Amém? Não tem nada a ver com essa questão aí de haver prostitutas ou não haver prostitutas. Porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia e não pela teologia, não pela filosofia, nem sequer pela história. A história dá para a gente ver um contexto, mas aqui tu vais ver que não tem nada a ver com essa história de haver prostitutas que cortavam o cabelo. Não tem nada a ver com isso. Amém? Glória a Deus, não tem nada a ver com esse item aí histórico. Não tem nada a ver com isso. Porque aqui a palavra não é para prostitutas, é para as servas de Deus. Aleluia, rima, é um mandamento. Olha aí. A santidade no cabelo. Vou-te ler isto. Mateus capítulo 10, versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Hebreus 4.13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Aleluia. Não vamos prestar contas, devemos de tratar com Jesus. Se os cabelos estão contados, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Aleluia. 2 Coríntios 5:10. Então, santidade do cabelo. O cabelo faz parte do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Olha aí. O cabelo das irmãs não deve ser cortado, nem rapado. E o dos varões não pode ser crescido, mas deverá ser tosquiado, cortado. O cabelo curto no homem é o símbolo da nova natureza regenerada e de honra e de submissão a Cristo, que é o seu cabeça, conforme os versículos 1 ao 4 que lemos. Amém? Cristo é o cabeça de todo o homem. Aleluia! Ricantalabaya! Ruvalaba cantaramasaia! Ori cantarai! Oh, glória a Deus! E o cabelo crescido nas irmãs é o símbolo da honra e submissão ao cabeça que é o seu marido. E um sinal da autoridade divina para poder ministrar, orar ou profetizar. Conforme está no versículo 5. Glória a Deus. Porque diz aqui: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, que é Cristo. Aleluia. Mdakaya manaya. Mas a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é uma desonra para o homem ter o cabelo crescido. Mas para a mulher o cabelo crescido, aleluia, lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Portanto, objeções a esta doutrina. Qual é a doutrina? Que o homem deve cortar o seu cabelo. Deve-se tosquiar. E não deve deixar o cabelo ficar crescido. E a mulher deve deixar o cabelo crescer livremente. Não se deve tosquiar nem rapar. Amém? Doutrina, que a mulher não pode nem cortar as pontas, não pode tosquiar-se. Rebalabassaia cai. Qual é a doutrina? Isto é uso e costume ou doutrina? É a doutrina. Amém? Objeções a isto. Há uma objeção espacial. Portanto, há quem afirmasse isso daí é apenas um costume local. E era só para a igreja de Coríntio. Portanto, era algo local. E tu vais ver que não era local. Glória a Deus. Resposta bíblica. Porque eles dizem que as doutrinas são gerais, mas os usos e costumes são locais. Não é o que eles dizem. Então eles vão a 1 Coríntios e tentam distorcer o texto. Eles dizem isso daí era apenas um costume local só para a igreja de Coríntio. Resposta bíblica. A ordem para que as mulheres não cortassem os seus cabelos e os varões os tivessem cortados não era um costume local só para a cidade de Coríntio. Nem era algo que deveria ser aplicado só para a igreja dos Coríntios. Mas era um mandamento para todas as igrejas de Cristo em todas as partes, não é, da terra. Quem chama globo terrestre, há quem chame terra plana. Portanto, é para todas as partes do planeta. Há quem chame planeta Terra. Portanto, era um mandamento para todas as igrejas de Cristo em toda a parte do mundo criado. Alabassabaia cantaramaia. Onde é que isso está? Versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, se alguém quiser contender, se alguém não quiser aceitar que a mulher deve deixar crescer o cabelo e que não se pode tosquiar, ou seja, cortar o cabelo nem rapar, nós não temos tal costume. Que a contenda é obra da carne, nem as igrejas de Deus. Então cada um faz o que quer, mas o mandamento está dado. Depois vão se entender com Deus naquele dia, que é o dia do juízo final. Nem as igrejas de Deus. Então isto não era um costume local. Não diz aqui, nem a igreja de Corinto, é nem as igrejas de Deus. Então isto era, aleluia, anda, cai, alamandro e anda, baia. Geralmente uma carta, quando era escrita para uma igreja, depois deveria ser copiada e enviada para as outras igrejas, onde era lida nas outras igrejas. Então isto era para todos os cristãos, era para todas as igrejas de Deus, nem as igrejas de Deus, plural, as igrejas, não é a igreja de Corintos. Então isto não era um costume local, mas era uma doutrina universal. Glória a Deus. Então já deitei por terra esse costume. Segunda objeção. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Rapacamanagabandogovanaгаbaia. Alabandoria praia, xerebanéria. Eles disseram assim, isto era só para aquela época. Ou seja, eles dizem que a doutrina é intemporal. A doutrina é para todas as eras, mas os costumes são só para uma época, são temporais, são passageiros. É a objeção. Isso era só para aquela época. Resposta bíblica. Não era só para aquela época, mas era por causa dos anjos. Rabacai, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de poderio, de autoridade, por causa dos anjos. Está aqui, versículo 10. Aleluia. Agora eu pergunto, será que os anjos adoecem, envelhecem e morrem? Será que eles são finitos? São seres celestiais, ou será que eles são seres celestiais criados antes do homem, mas que permanecem os mesmos eternamente?
Aleluia. É óbvio que eles permanecem para sempre, por isso as mulheres também jamais deveriam cortar os seus cabelos. Então, aqui fica provado que não era algo só para aquela época, mas é para todas as eras da igreja, porque elas devem ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Então, estou aqui derrubando os argumentos de Satanás, dos teólogos modernos, desses filhos do demónio, assim endemoniados, aleluia, que vão pagar um preço muito alto por estarem a levar as almas para o inferno. Vão pagar um preço elevadíssimo. Aleluia, porque nós não podemos obrigar ninguém a andar certo, fazer certo, mas nós temos que ensinar o correto. Esta é a doutrina. Esta é a doutrina, não muda. Palabai, não muda. A doutrina não muda. Aleluia. Olha aí. Glória a Deus. Andai, sanai. Terceira objeção. Objeção gramatical. Eles dizem que tosquiar é apenas um sinónimo de rapar e por isso a mulher poderia ou pode cortar os seus cabelos. Resposta bíblica. Tosquiar não é rapar e nem é o mesmo que rapar, mas tosquiar é apenas cortar. E sabendo que Deus, pelo apóstolo Paulo, equipara a má ação de tosquiar a rapar ou fazer calva, que é coisa vergonhosa, conforme Ezequiel 7:8, fica então claro que é tão indecente e vergonhoso para a mulher rapar os seus cabelos como cortar os seus cabelos, ainda que seja somente as pontas. Pois aquilo que Deus condena em 1 Coríntios 11, de 1 ao 16, não é o tamanho do corte, se o corte foi grande ou pequeno, mas só as pontas, mas sim a ação do corte. Glória a Deus. Vamos aqui à prova bíblica. Oridarabassa Ezequiel. Capítulo 44, versículo 20. E não raparão a sua cabeça. Fala mandamento para os homens no milénio, para os sacerdotes. Não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, mas antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. Está aqui a provar que tosquiar é cortar, tosquiar não é rapar, são duas coisas diferentes. Aleluia. Rimanagasheri pandagai. Vem do hebraico kakam, quer dizer cortar, tosquiar, aparar, tosar. Isto é um mandamento profético para os sacerdotes que irão exercer o sacerdócio no templo do milénio, que vem provar claramente que tosquiar não é um sinónimo e nem sequer é igual a rapar. Amém? A última objeção é a objeção da inspiração. Portanto, havia uma objeção da inspiração. O que é que eles diziam? Paulo era machista e por isso deu essa ordem para as mulheres. Essa palavra não foi inspirada por Deus. Portanto, Paulo era machista. Resposta bíblica. Olha aí, diziam que Paulo era machista. Não é? Muita gente não quer obedecer, diz que isto aqui é usos e costumes. Já vamos lá vamos aqui ver se é assim ou não. 2 Pedro 3, 15 e 16. Então dizem que essa palavra não foi inspirada de Deus. Paulo era machista, por isso ele deu esse mandamento para as mulheres. Porque ele era machista. Essa palavra não foi inspirada de Deus. É o que ele dizia. Olha, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16 e 17. Falando disto, como em todas as suas epístolas, veja o contexto, o 15 e o 16. E tendo por salvação a paciência de nosso Senhor, como também o nosso irmão amado, irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, todas as suas cartas, incluindo a de Coríntios, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, portanto, pessoas que não têm conhecimento e inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, glória a Deus, ainda cai. Tudo o que Paulo escreveu foi inspirado por Deus, é comparado às outras escrituras. Não é? E toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, conforme 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Romanos 15, 4. Por tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então está aprovado aqui. O que está escrito em Coríntios é inspirado por Deus. E há uma prova interna. Na própria epístola de Coríntios, de 1 de Coríntios, no capítulo 14.
Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Banda glória, praia, séria, aérea. Então é doutrina. Isto aqui, 1 de Coríntios capítulo 11, é doutrina. É doutrina para a igreja. Amém? É doutrina. Não é usos e costumes, que não tem nada a ver com doutrinas. Não é doutrinas dos usos e costumes, é doutrina da santificação corporal. E da distinção entre o homem e a mulher, que inclui também o cabelo. Amém? Então até que o Senhor falou, provámos aqui então que dizer-se a expressão doutrina dos usos e costumes é ser herege. A gente deve dizer doutrina da santificação corporal. A gente não deve dizer, olha, eu vou pregar sobre os usos e costumes. Não, vou pregar sobre a santificação corporal. Amém? Toda a doutrina tem como conteúdo os usos e costumes. Então não existe doutrinas sem usos e costumes, porque se houvesse uma doutrina dos usos e costumes que se restringisse somente ao que a pessoa veste ou que a pessoa se coloca por cima para se enfeitar, então haveria também uma doutrina sem os usos e costumes. E todas as doutrinas têm como conteúdo os usos e costumes, como por exemplo, não matarás. Há o mau costume de matar e o bom costume de não matar. Até que o Senhor falou. Amém? Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus te ama, quer te salvar. E tu que aprendeste errado, te converte. Tu que és um falso mestre, tens ensinado errado, te converte hoje, te arrepende. Porque a palavra de Deus diz em Tito, capítulo 3, versículo 10, ao homem herege, depois de uma e de outra admoestação, aleluia, evita-o, sabendo que o tal já está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado. Até que o Senhor falou, que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Amém.